Certo, senhores? Tendo dúvidas, você liga o microfone e pergunta, tá? Participa da aula, pergunta aí o que você tem de dúvida, ok? Então é o seguinte, vamos pegar um exercício bem simples mesmo para ser didático. Quem ainda não assistiu às aulas de velocidade média, né? Ainda não sabe o que é delta, o que é posição, o que é velocidade, o que é aceleração, faz um favor para mim, no meu canal Magnum Física, no playlist Velocidade Média, é um pré-requisito aqui para esse movimento uniformemente variado. Mas vamos lá. No movimento, tá? Vírgula. Então é um corpo que está em movimento, ele não está em repouso, ele já firmou. O carro está em movimento. A velocidade escalar do móvel varia em função do tempo. Olha a outra vírgula. Parei na vírgula, não continua a leitura. O que é a palavra variar? É uma palavra muito chique para falar que está mudando. Variação é mudança. Então ele está falando que a velocidade escalar, para quem não sabe o que é escalar, escalar é valor, tá? O valor da velocidade está mudando. Olha como que essa frase ficaria trocando, né, as palavras. O valor da velocidade, o que é o valor da velocidade? Velocidade escalar. Está mudando, quer dizer, está variando. É verdade, olha aqui, ó, 10, 8, 6, 4, 2. Certo? De 10 para 8, mudou quanto? Quanto, senhores, de 10 para 8? Está mudando quanto aqui? Está aumentando ou diminuindo a velocidade? Realmente está diminuindo. Diminuindo quanto, senhor? Está mudando aqui, ó. Se eu colocar do 10 para o 8, ele mudou quanto? Mudou 2, não é isso? Certo? Ele mudou 2. Agora, ele está aumentando ou está diminuindo? Essa é a pergunta, tá? Ele está o quê? Diminuindo. De 10 para 8 mudou 2, mas não está aumentando, está diminuindo. Nota que de 8 para 6 também... Opa, ficou tortinho aqui, vamos mudar. De 8 para 6 também o quê? Mudou quanto? Mudou 2 e diminuindo. Aí depois aqui vai mudar quanto? Vai mudar também quanto? Mudou quanto? 2 também, não é isso? Você está percebendo que está mudando de quanto em quanto? De 2 em 2, tá vendo? Ó. Isso para os alunos do primeiro colegial, eles iam chamar isso em matemática de uma PA, progressão aritmética, razão menos 2. O que é razão? É quanto que ele está mudando, de menos 2 em menos 2, né? Então tá lá 10, 8, 6, 4, 2, 0. Aí se tira 2, vai ficar menos 2. Tira 2, vai ficar menos 4. Tira 2, vai ficar menos 6. Beleza, foi isso que o enunciado falou, tá? De acordo com os valores apresentados na tabela, que eu já olhei e a gente já analisou, tá? O sinal da velocidade indica o sentido do movimento, segundo uma orientação da trajetória. Então aqui, senhores, os senhores vão ter que definir. Vamos definir. Eu vou definir que para a direita, eu vou falar que é o quê? Positivo, certo? Então, para a direita, tudo que estiver para a direita vai ser o quê? Positivo. Bom, a velocidade aqui no começo, ó, é 10, 8, 6, 4, é positiva, não é? Então, esse corpo aqui, no começo, ele está andando para onde? Para a direita. Olha bem. Eu posso falar que esse objeto, eu posso afirmar que eu falei que positivo é direita. Então, eu posso afirmar que esse corpo está andando para onde? Para a direita. Mas, nessa outra parte aqui, ó, ficou negativo. Então, aqui, senhores, ó, aqui, senhores, eu posso afirmar que o meu corpo está andando para onde? Para a esquerda, certo? Para a esquerda. E nesse 5 aí, Mag, o que está acontecendo no 5? No 5 é um ponto especial, porque olha o que está acontecendo. E isso é importante que o aluno entenda. Se um corpo está andando para a direita e ele depois vai andar para a esquerda, ele tem que fazer uma coisa, ele tem que parar para mudar o sentido. Então,
isso aqui é velocidade, tá, gente? Não é como o corpo está andando. Andando é posição. Então, eu sei que o corpo está andando para a direita. Para ele ir para a esquerda, ele tem que fazer o quê? Parar e depois ele vai mudar o sentido para a esquerda. Então, nesse ponto aqui, ó, quando o tempo valer 5, a velocidade é 0. Significa que o corpo aqui, ele parou, tá? Nesse ponto, o objeto para. E aí, quando ele para, ele pode inverter o sentido, certo? Bom, senhores, então vamos lá para a letra A de amor. A de amor. O amor está no ar. A de amor. Se o movimento é uniforme ou uniformemente variado. Então, eu vou abreviar aqui, tá, senhores? O que é um movimento? O que é um movimento uniforme? Que eu vou chamar de MU. Quando que o movimento é uniforme? O movimento é uniforme quanto o valor da velocidade. Então, esse símbolo que eu estou colocando aqui para você significa módulo da velocidade, significa o valor da velocidade, ele é constante. Então, se o valor da velocidade é constante, nós temos, então, um movimento uniforme. Deixa eu perguntar para vocês, o valor da velocidade aqui é constante? 10, 8, 6, 4, 2, 0, menos 1. É constante, sim ou não? Primeiramente, eu tenho que saber o que é constante, né? Constante uma vez, assim, o que vocês acham? Se eu falar para minha esposa assim, o meu amor por você é constante. Minha esposa vai ficar feliz ou ela vai ficar triste? O que vocês acham? Feliz? Não, minha esposa não vai ficar feliz não, porque ela vai ficar muito triste, porque ela quer que sempre o meu amor por ela aumente. E se é constante, quer dizer que não vai mudar, nem vai aumentar e nem vai o quê? Diminuir, sempre terá o mesmo valor, certo? Então ela não vai ficar muito feliz não, constante que não muda, certo? E aqui a velocidade está mudando, como a gente observa na tabela. Ok, então vamos lá de novo, tá, senhores? Eu defini, quem escolhe? Quem está fazendo exercício. Eu defini que para a direita, tudo que tiver para a direita é o quê? Positivo. Quem escolheu isso foi eu, certo? Velocidade aqui 10. 10 é positivo ou negativo? Positivo. O 8, positivo ou negativo? O 2, positivo ou negativo? Positivo. Então, significa que nesse intervalo aqui que eu fiz uma seta azul, que até aqui o corpo está andando para onde? Para a direita ou para a esquerda? Está andando para a direita. Certo? 0 é neutro. 0 nem é positivo e nem é negativo, tá? Menos 2, positivo ou negativo? Negativo, senhorita, negativo. Olha, se para a direita é positivo, se aqui é negativo, então para a esquerda é o quê? Negativo. Então, nesse intervalo, 0, menos 2, menos 4 e 6, ele está andando para o lado esquerdo. Então, se eu perguntar para onde que está o carrinho, para a direita ou para a esquerda? Aí você olha, eu considerei que para a direita é positivo, aqui está negativo, então ele está andando para a esquerda. E aqui no 6? O 6 é positivo, então ele está andando para onde? Para a direita, porque eu defini que para a direita é o quê? Positivo. Você tem que aprender. Então vamos lá, o aluno tem que olhar a tabela, ela está perguntando o que é o 5, tá, gente? O que é o 5? Olha a tabela, vou empurrar lá na tabela. O que é a tabela? É o tempo. Aqui em cima eu tenho informações do tempo. E aqui embaixo eu tenho informações de quê? Da velocidade. Então, nesse momento, a velocidade aqui é 0. O que significa uma velocidade 0? Que o corpo parou ou está em repouso, certo? No caso aqui, ele parou. Ele estava em movimento, parou, certo? E aqui, o 5 é meu tempo. Então, se eu perguntasse na prova, desse essa tabela e perguntasse assim, quanto tempo ele gasta para parar? Aí você fala assim, ele estava no 10. Para parar, a velocidade tem que ir igual a 0. Quando a velocidade dele for 0, ele gastou quanto tempo? 5 segundos. Movimento
uniformemente variado. Agora a velocidade não é constante, o valor da velocidade não é constante, tá? Aqui, no movimento uniformemente variado, o valor da aceleração é constante. O valor da aceleração é constante. Porque o nome do movimento já fala, ele é variado, tá? Então, ele não tem o mesmo valor, a velocidade não tem o mesmo valor, mas ela vai variar de maneira padrão, uniforme. Olha como que está mudando aqui para a gente, de 2 em 2, está mudando de 2 em 2, certo? Está mudando de 2 em 2. Então, a minha aceleração é constante, certo? A minha aceleração é constante. O que vem ser essa aceleração? A aceleração, aqui, vou até pôr em azul, tá? A aceleração, o valor, o módulo da aceleração, tá? É a mudança de velocidade. Opa, coloquei posição, né? É a mudança de velocidade em relação ao tempo. O que é a aceleração? É a mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, isso é minha aceleração, tá? Então, eu posso escrever que no movimento uniforme, tá? No movimento uniforme, eu posso escrever o seguinte. Veja bem, se no movimento uniforme a velocidade é constante, quer dizer que ela não muda. Então, eu posso afirmar que a aceleração aqui é igual a quanto? A zero, tá, senhores? Aqui não. Se eu falar que vale zero, é o movimento uniforme. Mas aqui a velocidade está mudando de 2 em 2, né? Ela está mudando de 2 em 2. Tá? Depois a gente vai ver se o sinal é positivo ou negativo. A gente vai fazer essa continha. Tá? Ela está mudando de 2 em 2. Certo, senhores? Bom, o que acontece? Esse é o movimento que uniformemente variado. Vamos ver. A mudança da velocidade está de forma constante? Ela está mudando de forma padrão? 10 para 8 perde 2. 8 para 6 perde 2. 6 para 4 perde 2. 4 para 2 perde 2. 2 para 0 perde 2. 0 para menos 2 perde 2. Então, ela está mudando de forma o quê? Constante. Ela tem um padrão. Então, a aceleração é constante. Nós temos um movimento uniformemente variado. Então, aqui, ó, ele não é variado, tá, gente? É um movimento, vou até escrever, um movimento uniformemente variado. O movimento variado, aí eu tenho o seguinte, eu tenho uma coisa aqui, que o valor da aceleração não é constante. Quando o movimento é só variado, aí o valor da aceleração não é constante. Nesse caso, a mudança de velocidade segue um padrão. Então, é um movimento uniformemente variado. Letra B. Letra B, letra B, letra B. A velocidade escalar, quando você lê velocidade escalar, fala assim, você lê o valor da velocidade, tá? A velocidade escalar do móvel no instante de t igual a zero. Quanto que vale a velocidade, quanto o tempo vale zero? Eu venho cá na tabela, tempo, quanto que é o tempo? Zero. Quanto que vale a velocidade? Vale 10. Muito tranquilo. Perguntinha simples. Então, o valor da velocidade aqui é igual a quanto? 10, ficou esgarranchado, 10 metros por segundo. Pronto. Achei o valor da velocidade. Tranquilinho, tá? Em vez de resolver a letra C, daqui a pouco a gente vai falar sobre a letra C. Eu vou resolver a D primeiro, tá? Então, na letra D, D de dado, certo, senhores? Na letra D de dado, deixar aqui a tabelinha aqui. Ele fala o seguinte, estou na letra D agora, tá? Vou fazer a D primeiro. Ele fala para mim assim, a aceleração escalar média de 0 a 2 segundos. Então, vem cá o seguinte, quanto que vai ser o meu tempo inicial? Qual é o meu primeiro tempo? 0 segundos. Quanto que vai ser meu tempo final? Meu tempo final vai ser de quanto? 2 segundos.
Bom, eu olhando na tabela, eu vou olhar o seguinte, quanto que vale a minha velocidade inicial? O tempo inicial é 0, então minha velocidade inicial vale quanto? 10. Velocidade inicial vale quanto? 10 metros por segundo. Quanto que vale o meu tempo final? Meu tempo final é 2. Então, a minha velocidade final vai ser quanto? Vai ser 2. Então, aqui minha velocidade final vai ser de quanto? 2 metros por segundo. Vamos calcular a aceleração aqui, senhores. Pois bem, senhores, a aceleração o que a aceleração mede? A aceleração mede a mudança de velocidade em relação a quem? Ao tempo, certo? Bom, o que é um delta? Um delta, senhores, um delta em física, tá? Significa final menos inicial. Então, delta V, velocidade final. Então, vamos colocar aqui, velocidade final menos velocidade o quê? Inicial, dividido, então tá aqui, ó, dividido por quem? Pelo ΔT. Quem é o ΔT? É o tempo final menos o tempo que? Inicial, tá? Então puxamos aqui, que meu quadro acabou. Física, é interessante você sempre dividir a folha do caderno no meio, porque o interessante é fazer o exercício para baixo, tá? Vou fazer pro ladinho aqui, porque meu quadro é pequeno, tá? Então vai ficar como aqui? Vai ficar da seguinte maneira, a aceleração, quanto que é a velocidade final? Opa, a velocidade final é quanto? Eu coloquei 2, mas não é 2 não, deixa eu ver aqui na tabela. Quando o tempo valer 2, a velocidade é 6. Eu escrevi errado aqui, Magno, sua anta, aqui, menor borracha. Aqui não é 2, aqui é 6 na tabela, né? A tabela fala que a velocidade é 6. Então aqui a gente apaga, volta aqui. A velocidade final, olhando a tabela, eu estou olhando a tabela, vale quanto? 6 menos a velocidade inicial, que é quanto? 10. Isso que? Dividido por quanto? Quanto que é o tempo final? O tempo final que é 2, tá? 2 menos 0. A minha aceleração vai ser de quanto? Vai ser 6 menos 10, menos 4. Dividido 2 menos 0, dá quanto? Dá 2. Portanto, a minha aceleração vale quanto? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a minha velocidade vai mudar de menos 2 em menos 2. Vamos voltar na tabela para observar se ela está mudando de menos 2 em menos 2? Qual é a velocidade inicial? 10. Foi para quanto? Para 8. Minha aceleração é de menos 2, tá? Então aqui eu poderia escrever assim, ó, a aceleração, ok? Minha aceleração é de menos 2. Quer dizer que a minha velocidade vai mudar de menos 2 em menos 2. 8 passa 1 segundo, vai mudar menos 2. 8 menos 2 vai dar quanto? 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. E assim por diante. Então, esse é o meu valor da aceleração. Como ele é um movimento uniforme, a aceleração é constante. Ela não muda. Aí ele pediu para fazer a aceleração de 3 até 5 segundos. Tá certo? A aceleração de 3 até 5 segundos. Então, vamos fazer aqui a aceleração de 3. Então, estamos aqui, né? Agora, senhores, agora nós vamos ter... Agora, preste atenção. Agora, o meu tempo inicial será de 3 segundos. É outro problema. Esse de cá já passou. Agora, eu estou fazendo outra coisa. Ele quer de 3 a 5. Então, eu vou pegar aqui, ó. Final vai ser igual a quanto? 5 segundos. Aí eu preciso saber qual vai ser a minha velocidade inicial. Ó, vou mudar, hein? A maioria dos livros não escreve I, escreve bolinha para mostrar que é inicial. E o final não escreve F, só põe a letra. Velocidade inicial e velocidade o quê? Final. A maioria dos livros, tá?
Quando o tempo vale 3, a velocidade vale quanto? 4. Quando o tempo vale 5, a velocidade vale 0. Então, vamos anotar aqui, né? Aqui vai valer 4 e aqui vai valer quanto? 0,4 metros por segundo e aqui 0 metros por segundo. Nós vamos colocar na nossa fórmula. O que é a aceleração? A aceleração é o quê? ΔV sobre ΔT. Mas o que significa isso, Magno? A mudança de velocidade em relação ao tempo. A mudança de velocidade em relação ao tempo. Que vai ser quem? Velocidade final menos velocidade inicial, dividido isso tudo aqui pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Que seria quanto? Quanto que é a velocidade final? A velocidade final é 0, menos a inicial, que é quanto? 4, dividido por quem? Pelo tempo final, menos o tempo inicial. Tempo final vai ser quanto? Tempo final vai ser 5. Tempo inicial vai ser quanto? 3. Vamos fazer continha? 0 menos 4, menos 4. 5 menos 3, dá 2. Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Olha, menos 2. Opa, cadê o menos, Magno? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Note bem, como é um movimento uniformemente variado, a minha aceleração, ela é o quê, senhores? Ela é constante. Então, não vai mudar. Se eu pegar em qualquer intervalo que eu queira, não vai mudar. Vai ficar para você, para casa, para você fazer, aqui na letra D, de 4 para 7. Tem que dar menos 2. De 4 para 7, tem que dar menos 2. Na letra C, ele faz o seguinte. Se o movimento é acelerado, ele quer saber se é acelerado ou retardado. Só no Brasil que usa esses termos, tá, gente? Acelerado, retardado, progressivo, retrógrado, tá? Eu não gosto disso aqui. Eu gosto de entender. Eu não gosto dessas palavrinhas. Mas os livros pedem isso, tá? No intervalo, agora preste atenção no E, ó. De 0 a 4 é um problema, parte 1, tá? Parte 1. E de 4 a 6 é outro problema. Então, primeiramente, nós vamos resolver o primeiro problema, tá? E depois o segundo problema. Ele quer a aceleração. Então, eu estou na letra C, tá? Aceleração. Então, não deixa passar. Não entendeu? Pergunta. A aceleração mede o quê? A mudança de velocidade em relação a quem? Ao tempo. É isso que a aceleração mede. Como que eu calculo a aceleração? Vai ser a velocidade final menos a velocidade o quê? Inicial. Dividido isso tudo, dividido por quem? Pelo tempo, que é o tempo final menos, aqui eu vou pôr bolinha, tá? Menos o tempo inicial, certo? Então, a minha aceleração, aí eu tenho que olhar na tabela, gente, não adianta. Ele quer de 0 para 4. Ora, de 0 para 4, tá? Segundos. Então, de 0 até 4 segundos. De 0 até 4. Ele quer que eu olhe aqui de 0 até 4. Então, vamos olhar de 0 até 4. Quando o tempo... então, já tem aqui, hein? Já tá aqui bacaninha. Eu já sei uma coisa, O meu tempo final é 4 e o meu tempo inicial é quanto? 0. Meu tempo inicial é 0. Quanto que é a minha velocidade inicial? Minha velocidade inicial é 10 e a final, quando o tempo vale 4, é 2. Então, velocidade final, estou olhando na tabela, vale quanto? 2 e a inicial vale quanto? 10. Então, estamos aqui, senhores. Vamos fazer conta? Então, vai ficar 2 menos 10 dá quanto? Menos 8, não é isso? Dividido por quanto? Por 4.
8 dividido por 4 dá quanto? 2. Com menos 2 metros por segundo ao quadrado, a minha aceleração. Que nós calculamos de novo só para ser redundante, porque a gente já sabia que o movimento era um movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? O valor da aceleração é constante. Toda vez que eu estou calculando a aceleração, está dando quanto? Menos 2. Calcula outra, menos 2. Calcula outra, menos 2. Porque a aceleração é constante. Vamos fazer, essa foi a parte 1. Já na parte 2, a vingança. Não, a parte 1 foi a vingança. Parte 2, a ressurreição. Eu tenho a mesma coisa, a minha aceleração. Então, a parte 2 eu vou calcular a minha aceleração. O que a aceleração mede? A mudança de velocidade em relação a quem? Ao tempo. Certo, senhores? Quem é a aceleração? Vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Da onde que eu estou tirando final e inicial? Do delta. Toda vez que você vê um delta em física, é final menos inicial. Dividido pelo tempo final menos o tempo que? Inicial. Você perguntou sempre? Sempre é assim? Não, depende. Se é um ΔT, é tempo final menos tempo inicial. Se é um ΔV, velocidade final menos velocidade o quê? Inicial, tá? Então, a minha aceleração vai ser igual a quem? A minha aceleração vai ser a velocidade final. Agora, vamos ter que olhar. Qual é o tempo? Vamos escrever o tempo primeiro? Vamos escrever o tempo. O tempo final é, ele colocou aqui para você, o tempo final é 8, menos o tempo que? Inicial, que é quanto? 6, tá? Então, vamos lá. Quando o tempo valer 8, quanto que vai valer a velocidade? Menos 6. Então, a velocidade final vai valer quanto? Menos 6. Eu tenho menos da fórmula. Cuidado, hein? Eu tenho menos da fórmula. Eu tenho esse menos que é aqui, da fórmula, tá? Esse menos aqui é da fórmula, tá? Aí eu vou procurar a velocidade inicial. Qual é o tempo inicial? 6. Vem cá e olha, quando o tempo valer 6, quanto que é a velocidade? Menos 2. Toma cuidado agora com a parte matemática, que vai ficar menos com menos 2. Eu vou ter menos 6, menos com menos dá o quê? Mais, né? Mais 2, dividido por quem? Dividido por 8 menos 6, que dá quanto? 2. Vamos fazer a continha? Menos 6 com mais 2 dá menos 4. Dividido por 2 dá quanto? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Como nós já tínhamos feito 30.001 vezes. 31.001 vezes. Agora, senhores, vamos fazer o seguinte. Agora vamos entender, tá? Vamos entender aqui agora. Tempo, vou escrever, O tempo aqui é igual a 5 segundos. Quando o tempo valia 0, quando o tempo era igual a 0, a minha velocidade era quanto? 10, não é isso? 10 metros por segundo. Agora vamos entender? Vamos entender. Nós escolhemos que para a direita, é positivo, tá? Eu coloquei, podia ser um carrinho, podia ser qualquer coisa. Eu peguei uma estrelinha, tá, gente? Então aqui, senhores, a minha velocidade no começo do problema, ela era positiva. Então o corpinho está andando para onde? Para a direita. Aqui é a velocidade, certo? Aqui é a velocidade. Mas a aceleração que está aqui, ela é negativa. Então, ela está para onde a aceleração? A aceleração está para a esquerda. No caso, depois do tempo igual a 5, porque no 5 ele para, veja bem o que acontece. No tempo igual a 5, a minha velocidade
é negativa. Como que eu estou tirando isso? Da tabela. A minha velocidade agora é negativa. Então, quer dizer que o corpo vai andar para onde? Para a esquerda. Já a minha aceleração continua também o quê? Negativa. Então, a minha aceleração continua negativa. Agora vamos entender. A segunda lei de Newton, que vocês ainda não viram, mas eu vou colocar aqui para vocês, que força é massa vezes aceleração. O que significa isso fisicamente? Para onde aponta a aceleração, aponta quem? A força. O corpo está andando para a direita, mas a força está para a esquerda. Então quer dizer que de 0 até 5 o corpo foi freado. Vamos olhar na tabela para entender? Olha, ele tinha uma velocidade de 10. Para ir para 0, você tem que frear o carro. Você está correndo. Para parar o carro, você tem que frear. Quando que eu sei que o carro foi freado? O carro foi freado quando a velocidade está num sentido e a aceleração está no sentido contrário. Aí o carro foi freado. Depois que ele freou, ele continuou aplicando força para onde? Para a esquerda. E aí a velocidade dele ficou para a esquerda. Aí o carro vai ser acelerado. Então isso daqui, ó, que ele pergunta, é acelerado ou é retardado? Quando que é acelerado? Quando estão no mesmo sentido, tá? Quando estão no mesmo sentido. Então, nessa parte de cá, nessa parte aqui em azul, o meu carro está acelerado. Quando está na parte de cá, o meu carro está sendo retardado. No retardado, tá? Ele vai ser freado. No acelerado, a velocidade dele vai aumentar. Certo, senhores? Esse seria o exercício